Quando a gente ia entrevistar um médico que podia dar uma boa notícia como essa, ele estava evidentemente muito feliz, né? Os médicos começaram a poder divulgar a capacidade que a ciência tinha desenvolvido de combater o HIV, de controlá-lo e dar qualidade de vida para as pessoas que eram portadoras. Então isso foi muito importante, eu acho que foi uma notícia boa, né? É tão raro a gente poder dar notícias boas, então essa foi uma delas. Né? A gente poder chegar e levar essa notícia para o grande público. Lembrando apenas que em televisão você tem um problema acessório. Muitas das vítimas, muitos dos portadores, doentes e tudo mais, não queriam aparecer, né? Por causa justamente do preconceito, por causa, às vezes, até do seu aspecto físico já agravado, prejudicado pela doença. Quando começou a ficar mais grave, né, mais consistente, vamos dizer assim, os sintomas, que foi depois de 1 ano e 2 meses, até a internação, eu tive... Vamos dizer que eu não tive paz, porque meu corpo já estava, como eu disse, cansado, debilitado, então eu ia trabalhar sempre doente, sempre com alguma coisinha, gripe, dor de cabeça, febre eu tinha muita febre, e até ser internado. Aí foi onde eu estava já com pneumonia. Eu passei 3 meses respirando curto, porque se eu fizesse assim eu tossia. E eu não queria mostrar que eu estava mal, porque eu já estava financeiramente quebrando. O Brasil foi pioneiro na hora que colocou os medicamentos no sistema público para todo mundo. O acesso aos medicamentos no Brasil é de 100%. Todo mundo que precisa tem medicamento. Nos Estados Unidos é 50%. Nem todo mundo que precisa tem acesso aos medicamentos. O Brasil foi o primeiro país no mundo a colocar no sistema público os testes para saber se o remédio funciona. São os testes de carga viral. Nós fomos o primeiro laboratório a fazer isso daí. O Brasil foi o primeiro país no mundo a usar o teste de carga viral para saber se a criança tinha o HIV. Não tem outro instrumento. Foi o primeiro país no mundo a colocar os testes de resistência para a gente ajustar o tratamento na hora que ele não está funcionando. E hoje a gente faz todos esses testes lá no nosso laboratório, no Brasil inteiro. Esse pioneirismo é uma coisa importante e só foi possível pelo comprometimento do Brasil na luta contra o HIV e AIDS. É claro que tem outras prioridades. É claro que tem criança morrendo de desnutrição. Claro que tem surto de outros vírus em outros locais. Mas a gente precisa, num país como o Brasil, ter a expectativa e a esperança de fazer uma coisa de ponta também por qualquer tipo de doença. Não é porque a gente tem desnutrição infantil que não teremos transplante de coração e pulmão. E é isso que norteia a nossa abordagem com relação ao HIV. Manter o que existe de melhor para todo mundo que precisa. Nessa palavra mágica que a gente inventou na luta contra o HIV, que é o acesso. Quando o médico entrou, que eu já estava melhor da pneumonia, estava tudo bem. Aí ele entrou, olhou para mim e falou: amanhã você tem a consulta no infectologista 12h30, porque você vive com HIV. Virou as costas e foi embora. Naquele momento, eu pensei em todos os sintomas do HIV que eu tinha. Eu não tenho na minha cabeça o HIV. Eu não tenho, sabe? Então é o HIV. Eu pensei, cara, tudo aquilo que eu estava sentindo aqueles 2 anos que estava destruindo meu corpo é o HIV. Naquele momento, por incrível que pareça, eu respirei fundo. E falei, eu tive resposta. Foi um alívio. Por incrível que pareça, foi um alívio. E aí até hoje eu conheço, né? O CD4,
e carga viral. E eu vejo que na época, né, quando eu fui internado, o meu CD4 estava 14 e a carga viral 582 mil. E as pessoas que não entendem igual eu, se alguém falar isso para mim, eu falo, tá bom, e aí, o que são esses números? Eu tinha 14 soldados no meu castelo tentando se defender de 584 mil invasores. Então era uma batalha que eu não ia vencer. Então hoje eu converso assim com as pessoas para elas entenderem que o Estado ali, quando você negligencia ou não faz o teste, por exemplo, igual eu que não tinha o costume de fazer teste, você pode sim acabar como eu acabei na fase de AIDS sem precisar. Se você faz o teste e descobre que está com HIV, imagina, eu não ia ter passado por todo esse transtorno físico e emocional que eu tive até a descoberta. Se a gente olha para o HIV como uma doença de nicho, a gente está equivocado, né? A gente está deixando de enxergar que qualquer pessoa que tenha relações sexuais regulares, dentro ou fora de alguma relação estável, está sujeita, né? Eu me lembro da gente lá no começo ter dificuldade de passar essa informação. Qualquer pessoa que esteja na vida aí, levando uma vida normal, né? Não precisa ser nenhum devasso. Qualquer pessoa que esteja, jovens em idade de socialização, todos esses estão sujeitos. Então, estamos longe de falar que o HIV seja um problema de um nicho da sociedade ou de um tipo de comportamento. Todos nós estamos expostos em potencial à sua contaminação. E aí eu comecei o tratamento, né? Tratamento antirretroviral, que a gente chama de TARV. São 2 comprimidos, com 3 composições nele, todos os dias, e aí eu escolhi tomar à noite, que é o horário que eu vou dormir. Não tive efeitos colaterais nenhum. Em um mês eu já comecei a sentir diferença. Antes eu treinava uma vez por semana. Depois de um mês eu já conseguia treinar 2 vezes, até 3 vezes por semana. E em 3 meses eu já estava com o meu corpo, já tinha engordado pelo menos uns 15, 17 quilos e já estava com massa muscular, já estava com o corpo melhor. A gente aprendeu a controlar o HIV matando o vírus não tem vida, mas a gente fala assim, com os medicamentos do coquetel. É fácil para o infectologista. Agora a gente tem que aprender a fazer o que o oncologista faz, que é eliminar as células que têm o vírus, para poder curar as pessoas. E na nossa pesquisa, a gente usa estratégias que são combinadas, são muitas estratégias juntas, para tentar diminuir a quantidade de vírus do corpo das pessoas, matando as células, melhorando a imunidade, reforçando o tratamento, acordando o vírus para que ele seja eliminado rapidamente, porque ele fica dormindo no nosso corpo. E dessa forma, combinando tudo isso, talvez a gente possa curar as pessoas. Tenho minha razão, né, maior de viver. É o meu amorzinho que veio aos 40 anos. 40 anos, nem acreditava que eu ia ter, sabe o que você não pensa? Mas ela veio, minha filha, Beatriz. A gravidez, todo mundo me pergunta, porque quando aparece a Bia, vem as dúvidas, né? Também as pessoas perguntam, e aí? Como é que tá? A mãe dela sabia? Sabia. A mãe dela sabia, a mãe dela tem o conhecimento de uma pessoa que vive com HIV, o que é o HIV, como se infecta. E na ocasião, eu mostrei os exames, falo bem a real para ela, sou bem verdadeiro, e aí deixou ela mais tranquila em relação a não usar o preservativo.
E quando ela ficou grávida, eu tenho uma pequena situação, pequena não, uma situação que ela foi muito forte. A mãe da Bia foi muito forte nesse ponto por ter um filho, uma filha, né, de um cara que vive com HIV. Por quê? Ela foi falar para a amiga dela que estava grávida. A reação é alegria, é vida. A amiga dela falou, e agora? Ela foi falar para um médico que ela conhece, que ela trabalha em hospital. Aí o médico falou, nossa, roleta russa. Então, assim, é muita falta de informação. As pessoas perguntavam se a Bia poderia nascer normal. Normal. Não é com vírus. Normal, porque ela achou que o vírus do HIV vai nascer assim, a Bia. Danificou sem o olho, caiu o olho, por conta do HIV. Então, eu tive que novamente fazer vários vídeos sobre gravidez, sobre como é ter filho e mostrar para as pessoas que não infecta a criança e nem a parceira. Se não infecta a parceira, a criança também. Porque o esperma não tem quantidade de vírus, está zerado para infectar alguém. No pré-natal, todas as mulheres, inclui HIV. O teste de HIV tem que fazer. Tanto que tem mulher que descobre que vive com HIV no pré-natal, quando faz esse exame. Então, não tem nada de diferente. Não muda nada, rotina igual. E eu desconfio que a pandemia do HIV possa sofrer um recrudescimento também porque as pessoas deixaram de ter medo do HIV. Já não é mais aquela condenação inevitável à morte. Agora é só mais uma doença. O que eu diria para uma pessoa que hoje transa sem camisinha, primeiro encontro, ou na balada, para ele pensar 2 vezes e quando na segunda vez ele lembrar, sair um pouco dessa emoção. Porque tem muitas coisas que talvez você não aguente. Talvez na hora que você pegar, se infectar com algo como eu me infectei, talvez você não suporte. Como eu vejo muita gente sofrendo e acabando com a vida dela por ter ido no primeiro encontro ou transar sem camisinha. Então, use camisinha, que eu acredito ser o caminho mais feliz e mais saudável para a sua vida. Você imagina que eu tive a oportunidade de ver aparecer uma epidemia global, como HIV e AIDS, um vírus que saiu de um macaco e passou para o ser humano, e estou tendo a oportunidade de ver que a gente consegue controlar esse vírus através do tratamento, que a gente consegue prevenir a transmissão, e tendo a oportunidade de ver que as pessoas podem se curar da infecção pelo HIV. E a gente tem que traduzir isso para um número maior de pessoas. Então, essa é a influência que o HIV pode ter na minha vida. Enxergar que a gente começou vendo uma pandemia e que a gente aspira e vai conseguir, no futuro, viver num mundo sem HIV e AIDS. E essa contribuição tem que ser de muita gente. E eu gostaria de contribuir para isso também. Vejamos o caso do HIV e lembremos sempre que a ciência precisa da nossa confiança, do nosso apoio, do nosso patrocínio, né? Não pessoalmente, você, eu, mas o Estado brasileiro precisa continuar a patrocinar a ciência, porque é daí que vêm as soluções para problemas que, num primeiro momento, podem parecer insolúveis, como o Covid e como o HIV foi nos anos 80.